Os maiores inimigos de um líder não estão do lado de fora. Eles sentam-se à sua mesa, sorrindo, enquanto tramam sua queda. Hoje eles são aliados. Amanhã estarão sedentos de seu poder, prontos para arrancar o que é seu com um golpe traiçoeiro. A história está repleta de reis destronados por aqueles que chamaram de conselheiros, generais traídos por seus próprios homens e governantes apunhalados por aqueles que um dia juraram lealdade. Maquiavel sabia a verdade. O verdadeiro perigo não vem de fora, mas de quem conhece todos os seus segredos e fraquezas. Eles esperam nas sombras, prontos para destruí-lo quando você menos espera. Os fracos falham porque acreditam na lealdade. Os sábios sabem que confiar é colocar uma faca afiada nas mãos de alguém que pode destruí-lo a qualquer momento. A pergunta é: você vai esperar ser apunhalado e ver sua queda se desenrolar? Ou cortará esses parasitas antes que o arrastem para o abismo? Senhoras e senhores, parem tudo o que estão fazendo. Ouçam com atenção. Os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. Esta verdade não é apenas desconfortável, é brutalmente inevitável. No momento em que seus interesses começam a divergir, aqueles que um dia juraram lealdade estarão prontos para traí-los sem hesitação. E aqui está o ponto crucial. Isso não é uma possibilidade distante, é uma certeza absoluta. Hoje, vamos explorar uma regra implacável. Elimine seus aliados antes que se tornem seus inimigos. Não por crueldade ou vingança, mas por pura estratégia, porque no mundo real, a lealdade é passageira, mas o poder é eterno. O poder não é um conceito abstrato, é tangível, visceral, quase palpável, e opera sob regras que poucos realmente entendem. A primeira dessas regras é simples. Ninguém está realmente do seu lado. As alianças são temporárias, promessas são vazias. E a única constante no jogo do poder é a ambição humana em si. Aqueles que entendem isso sobrevivem. Aqueles que ignoram perecem. Maquiavel, o arquiteto da política moderna, já nos avisou sobre a fragilidade das alianças humanas. Em O Príncipe, ele escreveu: os homens esquecem a morte de seus pais mais facilmente do que a perda de sua herança. A lealdade não é um sentimento genuíno, é uma transação fria e calculada. Quando seu aliado perceber que trai-lo oferece mais benefícios do que apoiá-lo, ele não hesitará nem um segundo. E quando esse momento chegar, porque ele chegará, o dano será irreversível. Mas Maquiavel não foi o único a ver essa verdade. Nietzsche, em sua obra-prima Além do Bem e do Mal, afirmou: aquele que luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro. Mas aqui está a chave oculta nesta frase. Você não precisa se tornar um monstro para derrotar um. É preciso ser preciso e cirúrgico, antecipando o perigo antes que ele se materialize. O segredo não está em reagir ao risco, mas em eliminá-lo antes que ele nasça. O verdadeiro estrategista sabe que cortar esses laços antes que se tornem armadilhas é uma questão de sobrevivência. Pense nisso como uma cirurgia preventiva. Você remove o tumor antes que ele cresça e consuma todo o corpo. No jogo do poder, aqueles que hesitam em atacar primeiro estão, na prática, assinando a própria sentença de morte. Quantas vezes você viu pessoas que juraram lealdade se voltarem contra você no momento em que melhores oportunidades surgiram? Quantas vezes você testemunhou parceiros estratégicos se transformando em rivais assim que os interesses mútuos deixaram de estar alinhados? A verdade é desconfortável, mas simples. Alianças são temporárias. Elas existem enquanto há valor a ser extraído. Quando esse valor se esgota, a aliança desmorona, ou pior, transforma-se em hostilidade aberta. No século XXI, essa dinâmica nunca foi tão evidente. Empresas adquirem concorrentes não para fortalecer suas forças, mas para eliminá-los antes que eles se tornem poderosos demais. Políticos destroem aliados potenciais para evitar que ganhem influência suficiente para se tornarem ameaças. Até nas redes sociais, influenciadores sabotam uns aos outros para manter seus impérios intactos. O poder não espera por uma reação, ele exige prevenção.
E aqueles que hesitam em agir primeiro estão na prática assinando sua própria sentença de morte. Considere o caso de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, agora Meta. Por anos, ele seguiu uma estratégia agressiva de adquirir startups emergentes que poderiam competir diretamente com suas plataformas. Instagram e WhatsApp foram comprados não apenas para expandir o ecossistema do Facebook, mas para neutralizar dois rivais potenciais que poderiam destruí-lo no futuro. Zuckerberg entendeu algo fundamental. Quando você pode comprar um inimigo, elimina uma guerra antes que ela sequer comece. Agora, a pergunta mais desconfortável: por que esperar que seu aliado se torne um inimigo declarado? Esperar que alguém se volte contra você é, na melhor das hipóteses, ingênuo e, na pior, um suicídio estratégico. Se você permite que alguém cresça à sua sombra, está alimentando uma cobra que, mais cedo ou mais tarde, vai te picar. Os grandes jogadores de poder entendem isso instintivamente. Eles sabem que é muito mais fácil neutralizar uma ameaça enquanto ela ainda está em seus estágios iniciais do que enfrentar um inimigo já consolidado. Se seu aliado começa a questionar suas decisões, atrair mais seguidores ou mostrar sinais de independência, ele está se tornando uma ameaça crescente. E nesse momento ele deve ser removido, não por vingança ou ódio, mas por autopreservação. Lembre-se, o poder não é sentimental. Ele não perdoa erros e pune a hesitação severamente. Pense na história de Alexandre, o Grande. Ao assumir o trono da Macedônia, ele rapidamente eliminou todos os rivais internos ao poder, incluindo generais que haviam servido sob seu pai, Filipe II. Ele sabia que esses homens, embora chamados de aliados, estavam apenas esperando o momento certo para traí-lo. Alexandre agiu primeiro. Ele não esperou o golpe. Ele o impediu antes que pudesse ser planejado. Aqui está a pergunta crucial: como eliminar sem deixar rastro? Eliminação não significa destruição física ou pública. Isso seria imprudente e contraproducente. O mestre do poder age com sutileza, com um toque de invisibilidade. Ele planta dúvidas sobre a competência do aliado, semeia discórdia entre ele e outros, e gradualmente diminui sua influência, até que, sem perceber, o aliado se veja isolado e irrelevante. No mundo corporativo, isso pode significar reorganizar equipes, mudar responsabilidades ou promover figuras menos ameaçadoras para posições-chave. Na política, boatos são espalhados para a erosão da imagem de um aliado em ascensão, minando sua credibilidade e apoio. Em relacionamentos pessoais, pode ser um distanciamento gradual, até que a conexão simplesmente desapareça. A eliminação eficaz é sempre discreta, estratégica e precisa. Acima de tudo, nunca deixa marcas visíveis. Um exemplo clássico disso é o caso de Steve Jobs, cofundador da Apple. Quando Jobs retornou à empresa em 1997, após anos de exílio, ele sabia que precisava reconstruí-la do zero. Para fazer isso, ele removeu sistematicamente executivos e engenheiros que haviam prosperado durante sua ausência, substituindo-os por uma equipe leal à sua visão. Jobs não precisava de confrontos públicos ou purgas dramáticas. Ele simplesmente os isolou, rebaixou ou forçou a sair, tudo de forma silenciosa e eficiente. Olhe para Júlio César, que quebrou sua aliança com Pompeu antes que Pompeu tivesse tempo de consolidar poder suficiente para desafiá-lo. Ou observe magnatas modernos, como Rupert Murdoch, que sempre soube exatamente quem eliminar antes que se tornassem uma ameaça. Essas figuras de poder entenderam que o jogo não se trata de derrotar inimigos declarados. Trata-se de eliminar ameaças antes que elas cresçam. E hoje, nos tempos modernos, vemos essa dinâmica em ação constantemente. Startups são compradas por gigantes corporativos, não para serem integradas, mas para serem silenciadas antes que se tornem uma ameaça significativa. Influenciadores sabotam uns aos outros nas mídias sociais para manter seus impérios de influência intactos. O poder não espera.
Ataca no momento certo com precisão letal. Outro exemplo fascinante é a indústria de tecnologia. Quando Elon Musk fundou a SpaceX, ele enfrentou resistência de gigantes aeroespaciais tentando marginalizá-lo. Mas Musk não apenas superou esses obstáculos. Ele eliminou qualquer chance de voltar ao passado ao criar uma infraestrutura completamente autossuficiente. Ele sabia que, para garantir seu lugar no topo, precisava não apenas competir, mas aniquilar qualquer chance de seus rivais recuperarem terreno. Até a próxima vez. Agora, mais do que nunca, você precisa se perguntar quais alianças ao seu redor poderiam se tornar ameaças no futuro ano. Quem em seu círculo está crescendo em sua sombra, preparando-se para desafiar sua posição? Comente abaixo e compartilhe seus pensamentos. O que você faria para neutralizar uma ameaça antes que ela se eleve? Quero ouvir você.